Olá pessoal que acompanha o canal Quer Que Eu Resenhe, Daniel aqui de volta, fazendo um top especial aqui de melhores do ano, entre aspas, né? Dessa vez para falar de livros. Eu ia fazer filmes, livros e séries juntos, mas o vídeo estava ficando muito extenso, né? E é algo que eu acho que a gente precisa melhorar aqui no canal, né? Falando de mim especificamente. Eu acabo me alongando muito aqui e os vídeos ficam muito extensos, né? Eu não queria usar essa palavra, mas que vá lá, né? Como consumidor de conteúdo de YouTube, eu também não teria muita paciência para parar de ver um vídeo como os que a gente grava aqui de 30, 40, 50 minutos. Mas enfim, esse segmento, em princípio, eu vou falar apenas sobre os livros, tá? Se o tempo tiver ok aqui, eu emendo com as séries, mas acho que vai ficar só sobre os livros mesmo. Esse ano eu li poucos livros, bem poucos mesmo, assim, basicamente os 3 livros, que não vai dar nem para fazer um top 5. Os livros que eu vou indicar aqui, salvo engano, foram todos que eu li esse ano. Apenas 3 livros, né? Em minha defesa, são 3 livros com um tamanho considerável, né? Pelo menos para os meus padrões de leitura, né? Ao contrário do nosso amigo aqui do canal, Fernando, né? De Ibirité, que ele consegue ler um Graça Infinita do David Foster Wallace, que deve ter uns 1.200 páginas em 2, 3 semanas. Eu tô num ritmo muito devagar. De qualquer forma, o menor dos livros que eu li aqui esse ano, dos 3 que eu li, ele tem 443 páginas. Então eu tenho essa desculpa, pelo menos, né? Que foram 3 livros com tamanho, assim, considerável. Sem mais delongas, só lembrando que esse top, né, eu tinha feito esse disclaimer no vídeo anterior, ele não é um top necessariamente de obras lançadas este ano, tá? Mas, no caso aqui de livros que eu li esse ano, independente de terem sido lançados esse ano ou não, ok? Bom, dito isso, vamos lá para o terceiro colocado da minha lista, é esse livro aqui, ó. Mata, o Major Curió e as Guerrilhas no Araguaia, um livro do Leonêncio Nossa, tá? Um repórter aí premiado, que já havia lançado e lançou outros livros, né? Parece ser um cara muito bom, pelo menos esse livro aqui, eu gostei muito do trabalho dele. E esse livro, né, como o próprio nome sugere, ele vai tratar da guerrilha do Araguaia, evidentemente, e em particular do papel, ou do suposto papel, dessa pessoa nefasta, né, que morreu, deve ter uns 2 anos, né, o Major Curió, que foi um dos agentes da repressão aí, durante a ditadura militar, à guerrilha do Araguaia. Então, o Leonêncio Nossa teve acesso aos arquivos dele, é um livro que foi lançado, salvo engano, em 2012, e, a partir desses arquivos, ele faz aqui uma reconstituição, né, dos principais eventos da guerrilha do Araguaia, mas ele não fica apenas na guerrilha do Araguaia, né, é um livro que vai discutir a questão fundiária no Brasil, sobretudo no norte do Brasil, na região ali do Araguaia, principalmente no estado do Pará, né? Ele vai fazer meio que uma reconstituição histórica que remonta a décadas, até séculos antes do Araguaia. O foco principal é a guerrilha do Araguaia, e vai chegar até quase que os dias atuais. Quando eu digo dias atuais, há 10 anos atrás, né? Vai contar, inclusive, o nascimento do MST, nesse contexto de disputa fundiária e tal. Vai relatar a questão de Serra Pelada, né? O Major Curió, após a guerrilha do Araguaia, ele vai ser responsável pelo governo militar de gerenciar o garimpo de Serra Pelada. Vai contar alguns episódios de massacres, né, que houve ali no norte do país. Tem um episódio muito pouco conhecido que aconteceu numa ponte, acho que no Pará,
em 87, se eu não me engano, que dezenas de pessoas foram assassinadas. Depois, em 96, o massacre de Eldorado dos Carajás, né, e tal. Mas o foco, de fato, é a guerrilha do Araguaia. E é uma leitura muito pesada, muito pesada. Acho que isso daqui, inclusive, contribuiu para minha depressão. Eu realmente estava bem deprimido até, e não é figura de linguagem, não. Né? Quem conviveu comigo sabe disso. Eu estava bem para baixo aí até metade do ano, e ainda fui ler isso daqui. Não me arrependo, mas não recomendo. Se você não tá com a cabeça legal, é uma leitura muito pesada, porque vai falar de crimes, né, de tortura, né? Tem algumas passagens assim muito pesadas sobre tortura, muito pesadas mesmo, né? E se você, e aqui, para além de ideologia, né, independente de ser de esquerda, de direita, desde que você não seja uma pessoa de extrema direita, né? Mesmo que você seja eventualmente de direita, mas você tem algum escrúpulo, né? Você tem algum grau de humanidade. É um tipo de livro que te deixa indignado, né? É um absurdo, né? E aqui provavelmente eu vou ganhar alguns hates, né? Mas que sejam. É um absurdo. Por mais discutível que seja a questão da guerrilha do Araguaia ou de movimentos de extrema esquerda durante a ditadura, né? Que, na minha opinião, também foram, no mínimo, ingênuos, né? Para mim, até equivocados, né? Uma coisa também discutível, né? Em que pese eventuais heroísmos, né? E que, no limite, né, a meu ver, e pelo que eu já li, estudei, vi pessoas que também queriam implementar uma ditadura, né, ironicamente, né, só que uma ditadura de extrema esquerda, mas nada justifica o que foi feito com várias dessas pessoas, né, o grau de barbaridade, de sadismo, né, que o ser humano pode chegar, né, e o pior é pessoas até hoje acharem que isso é justificável, né, em nome de qualquer ideologia, seja a direita, a esquerda. É trágico, né? E é um livro que acho que traz muitas reflexões para além da guerrilha do Araguaia, né? E em particular da questão sobre a não responsabilização das pessoas que cometeram esses excessos, né, na época da ditadura. Infelizmente, na minha opinião e de outras pessoas, né, o governo Lula está passando pano, continua passando pano para os militares, né. Realmente as forças armadas nesse país, em especial o exército, eu vi acho que foi o Ricardo Couto comentando isso ontem no UOL, né. As forças armadas nesse país parece que são um poder paralelo, né, que não tem que dar satisfação em ninguém. Então, os arquivos, em grande medida, parte importante dos arquivos da ditadura continuam inacessíveis, né? Em particular da guerrilha do Araguaia. Então, a gente não sabe exatamente aqui, até certo ponto, né, o que foi feito ou não, onde foram parar os corpos de várias dessas pessoas, né, o que foi feito do ponto de vista oficial, né. Esses arquivos, se é que não foram destruídos, estão ainda inacessíveis. E as pessoas que fizeram essas barbaridades não foram responsabilizadas, né? Várias delas já morreram, entre elas o próprio Major Curió, né? Que deve estar queimando aí no mármore do inferno. Não que eu não vá para lá também, tá? Não estou me colocando aqui como superior, mas eu acho que eu vou queimar menos um pouco. Então, assim, é muito revoltante, né? E saber que o governo brasileiro continua passando pano, né? Esses crimes não foram investigados como deveriam ser, né? Isso aqui deveria vir à tona, a questão da responsabilização.
e até hoje as Forças Armadas não fizeram meia-culpa, né? Não admitem os erros, os excessos, os equívocos, né? Então, a gente fugir da história não é a melhor maneira de enfrentar, né? Não é uma questão de vingança, mas de justiça, né? O que é bem diferente. Então é isso, tá? Em que pese o peso dessa obra, ela é necessária, tá? Bom, para aliviar um pouquinho aqui, antes da barra pesar de novo, segundo colocado aqui no meu ranking de leitura do ano, vai para uma biografia da minha banda preferida. Esse daqui eu acho que foi publicado no Brasil esse ano. O livro é anterior, mas no Brasil saiu esse ano. Mas a publicação original é de... Não estou achando aqui. Deve ter saído lá fora 2021, 2022. Mas aqui no Brasil está sendo lançado 2023. Talvez tenha sido lançado lá também em 2023. Estou falando deste livro aqui, ó, Pearl Jam, Vivendo no Presente, do Ronan Givony. Não sei se é Givony ou Givony. Acho que é Givony, tá? Isso aqui foi uma indicação do André Marques, aqui do canal, né? Membro fundador aqui, antigo colaborador do canal. Comprei no escuro, assim, né? Como fã, falei, vamos ver de qual é. Admito que comecei com um certo preconceito, mas bem bacana, assim, me acrescentou muito. Agora, é o tipo de leitura que eu não indico para quem não é minimamente iniciado em Pearl Jam. Eu mesmo fiquei boiando em alguns pontos aqui e tal. Então, eu acho que ela exige, assim, um certo pré-requisito, sabe? Mas tem coisas aqui, eu falei, uma visão tanto quanto snob, né? Acho que ele não vai acrescentar muito ao que eu já sei da banda. Coitado, né? Coitado de mim. Realmente me acrescentou muito, né? Fiquei sabendo alguns bastidores, algumas coisas que eu nunca tinha acessado, né? E olha que eu já havia lido o excelente Pearl Jam 20, né? Organizado pelo Cameron Crowe, né? Que também lançou o documentário Pearl Jam 20 e tal. Mas para quem já tem um conhecimento prévio ali, né, razoável de Pearl Jam, é uma ótima pedida. Um livro bem bacana, tá? Gostei bastante, tanto é que tá aqui no meu segundo lugar. E para finalizar meu top aqui, que é um top 3 de leituras do ano, esse eu tô roubando um pouquinho porque eu ainda não acabei de ler, mas eu já tô no finalzinho entre aspas aqui, porque é o maior dos livros que eu tô lendo esse ano, um dos maiores que eu já li na vida, né? Esse livro tem... Nossa Senhora, deixa eu ver aqui. 1077 páginas, aquela que é considerada a melhor biografia sobre Adolf Hitler, né? Que é Hitler, do historiador britânico Ian Kershaw. Outro livro pesado em todos os sentidos, né? Um tijolo, né? Esse livro, originalmente, ele foi publicado em 2 volumes, se eu não me engano, em 98 e no ano 2000. Pelo que eu li, era quase que o dobro, esses 2 volumes juntos, só que o Ian Kershaw resolveu dar uma resumida, ele compilou num único volume, tirou as notas de rodapé, que devia ser 1/3 do tamanho do livro. David Foster Wallace não curtiu, entendedores entenderão, mas ele manteve aqui, né, as coisas básicas, e essa versão, acho que é de 2008, tá? É uma leitura de fôlego, claro, né? Para encarar mais de 1000 páginas de leitura, né? Tem que ser um assunto que você se interessa, e eu me interesso muito sobre esse assunto. Aliás, esse ano eu aprendi muito, né? Claro, eu até preciso pela profissão, né?
eu sou professor de história, não sei se eu falei isso nesse vídeo, e esse ano foi o ano que eu mais aprendi sobre a Segunda Guerra Mundial. Aliás, esse ano, sobre nazismo, sobre fascismo, nazismo em particular e Segunda Guerra. Aliás, esse ano eu percebi o quão pouco eu sabia sobre Segunda Guerra, nazismo e Segunda Guerra, né? Hoje óbvio que eu estou muito longe de saber tudo, se é que alguém sabe tudo sobre esses assuntos, mas hoje eu considero que eu sei 75% a mais do que eu sabia, ou do que eu julgava saber sobre o assunto, né? Então, o livro é a biografia, até onde eu saiba, definitiva, né, sobre o Adolf Hitler, e vai pegar ali, evidentemente, né, a vida dele toda e tal. Tem algumas questões que eu fiquei decepcionado do livro não responder, até porque talvez não haja resposta, né, como por que o Hitler se tornou antissemita. Ele não dá uma resposta definitiva sobre isso. Ele não fala sobre, pelo menos com mais detalhes, sobre a criação entre aspas, né, como que o Hitler usurpou a suástica, né, que era um símbolo. Saiu até uma reportagem da BBC Brasil sobre isso esses dias, como que o símbolo, né, a suástica foi usurpada. É um símbolo que remonta a milhares de anos atrás, né, usada por várias religiões, inclusive pelo budismo, mas ele não detalha, se é que ele fala, né, como que esse símbolo foi apropriado, né, indevidamente pelos nazistas e pelo Hitler em particular. Por outro lado, ele traz, claro, várias novidades, né, para mim, pelo menos, assim, sobre a vida dele. E uma das coisas que me faz mais raiva lendo esse livro, além de todos os absurdos, né, de perseguição, de preconceito, de ódio, discurso de ódio, né, entre outras coisas, é como que realmente vaso ruim não quebra, né. O Hitler, por baixo, escapou de umas 5 tentativas de assassinato, né? Ao contrário do que talvez algumas pessoas achem, havia uma oposição na Alemanha ao governo dele, mesmo dentro do partido nazista, e tentaram matar ele, né? Ele escapou da morte já no golpe, na tentativa de golpe mal sucedida de 1923, né, no Putsch de Munique, e já dentro da Segunda Guerra, né, já no início da Segunda Guerra, tinha um mês de guerra, um mês e pouco, ele escapou de uma tentativa, né, de um atentado por 13 minutos, né? Talvez a Segunda Guerra teria sido encurtada, mas aí alguns vão atribuir ao destino, ao acaso, sei lá, a quê. Ele por 13 minutos a mais que ele ficasse no lugar, ele teria sido explodido, né? Ele conseguiu escapar. E já da metade para a guerra para o final, ele escapa de mais umas 4 ou 5 vezes, né? Inclusive da tentativa mais famosa, né, de matar ele, que é contada até num filme que eu não assisti, né, com Tom Cruise, Operação Valkyria. Eu estou até nessa parte do livro, né, um atentado de 20 de julho de 1944. Infelizmente também ele sobreviveu, né. Só morreu pelas próprias mãos, né. Então, assim, outro livro que, né, vale a pena ser lido para entender o contexto aqui, né, do surgimento do nazismo, a implementação do Terceiro Reich, as questões de bastidores da Segunda Guerra, muito interessante, né? E, queira ou não, né, não tem como negar uma das figuras mais importantes e influentes, né, do século XX, para o mal, né, nesse caso. Mas ficam, então, essas 3 dicas de leitura. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima.